tudo bem? A gente aqui vai falar um pouquinho dos crimes nos tempos da pandemia. Bom, obrigada por vocês estarem aqui, hora do almoço, né? É sempre bem delicado. Vamos lá, deixa eu dar um alô aí pra vocês. Hora do almoço, eu brinco que ela é sempre bem delicada, né? A galera abre mão aí de almoçar pra estar junto da gente. Então, hoje eu vou conversar com vocês com relação a uma alteração muito importante que aconteceu no âmbito da lei da pandemia. Cláudia, a lei da pandemia, pois é. A gente vai falar de duas leis importantes. Por quê? Seja para advocacia, seja para o exame de ordem, seja para concurso público. Eu não tenho dúvida, bom dia, Lucicleide, tudo bem? Eu não tenho dúvida alguma que essas leis vão cair para vocês, tá? Então, na verdade, a minha ideia qual é? Primeiro, apresentar a vocês a Lei 13.979, que é a lei da pandemia. Essa lei, ela dispõe sobre várias medidas, essa lei é de fevereiro, de enfrentamento da pandemia, tá? Então, essa lei é do dia 6 de fevereiro de 2020. Essa lei foi publicada justamente para que você possa trabalhar com essa situação que a gente está vivendo. Só que eu acho que ninguém esperava que a gente fosse prolongar por tanto tempo, né? Parece que, acho que 2020 a vida não volta ao normal. Felipe, você tá me pedindo um VAD. Olha, a Verbo Jurídico tem o melhor vademecum que eu conheço, tá? É o vademecum mais completo e o que é muito legal, no vademecum da Verbo Jurídico, você tem o leitor do QR Code e que em determinados artigos você consegue, inclusive, ler, assistir algumas pequenas aulas sobre os temas. Então, assim, o VAD da Verbo Jurídico é o melhor de todos. Ele é o mais completo, é o que eu uso no meu escritório. É o vademecum mais completo e você consegue acessar pelo leitor do QR Code algumas aulas, tá? Olha aí, Prof. Caro Fernandes chegando. Carol, que saudade que eu tô de você. Que saudade de passar frio aí com vocês que eu tô, você nem imagina. Na verdade, hoje eu tô até com a roupa mais compridinha porque eu tô indo pra serra. Mas aqui no Rio tá calor, acredita? Sim, Felipe, faça que você não vai se arrepender. A Verbo Jurídico conseguiu reunir excelentes professores na equipe. É uma equipe, assim, extremamente alta astral. É uma equipe que a gente se reconheceu pela energia e é uma equipe que dá todas as questões da prova. Então, já historicamente, né, Carol, a gente já é famoso por dar as questões na véspera da prova, durante as aulas. Então, assim, às vezes você faz e fala assim, caramba, isso tava lá. Então, assim, faz com a gente sim, que você vai adorar o curso, você vai adorar os professores, a equipe que tá, equipe de primeira linha. A galera, assim, que tem uma energia que não dá para descrever. A gente sai do Rio de Janeiro, vai para Porto Alegre e se sente tão acolhido que a gente se sente em casa, né? Tô aí falando pra Carol, tô morrendo de saudade. Não vou aí desde fevereiro, saudade imensa. Mas estamos torcendo pra isso acabar, né? Bom, Carol, quer dar um alô aqui? Você tá em condições de aparecer na tela ou não? Se tiver, faz uma solicitação aí. Aí dá um alô pra galera que eu quero falar com eles dessa lei da pandemia e da lei 14.022, que foi a lei que foi publicada anteontem com relação à alteração das medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então tá. Por isso que eu nem botei. Eu falei, bom, vai que ela não tá em condições. Então tá bom, só tá aqui matando saudade. Na verdade, quando a gente traz a lei da pandemia, por que eu tô falando dela, tá? Cláudia, é um curso pro OAB? Sim. Mas essa lei tem uma série de questões importantes, não apenas no âmbito do direito penal. Mas assim, na minha cabeça, eu tenho praticamente... Aí, mais uma diva aí, ó. Juju, se tiver em condições de entrar, se quiser dar um alô aí pra galera, pode solicitar.
Bom, essa live aí, ela tá... Nossa Senhora, hein? O que vai acontecer? Na verdade, essa lei, ela traz uma série de questões importantes, não só para o direito penal. Mas aqui eu tenho uma questão que eu tenho certeza que vai ser cobrada de vocês na prova, tá? Que questão é essa? É a que envolve o descumprimento de medida sanitária preventiva. Bom, aqui a gente, na verdade, vai falar de alguns crimes que praticamente nunca apareceram, né? Então, são crimes que praticamente você fala assim, gente, mas eu nem sabia que no meu Código Penal existia esse crime, né? Então, a epidemia do coronavírus veio aí para mostrar a você que existem sim crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a saúde pública, e dentre esses crimes eu tenho praticamente certeza que o crime de descumprimento de medida sanitária preventiva é um crime que em breve vai ser cobrado de você. Então, eu queria falar um pouquinho com relação a esses crimes a partir do artigo 267 do Código Penal, tá? Bom, primeiro crime que a gente vai falar, então, é justamente esse do artigo 268, a infração de medida sanitária preventiva. E aí a gente já sabe que existem vários estados, vários municípios que estão trazendo questões relativas a multa pelo o não uso da máscara, levando as pessoas à delegacia pelo fato delas terem frequentado um local que não estaria autorizado a ser frequentado. E aí, será que pode? Será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho uma invasão de competências? Bom, então vamos entender essa lei 13.979 de 2020. E, dentre outras questões, essa lei ela vai trazer para você, em primeiro lugar, conceito de isolamento, conceito de quarentena. Porque essa lei vai ser o complemento de várias outras que estão previstas no Código Penal, de vários crimes previstos no Código Penal. Então, eu tenho, em primeiro lugar, uma distinção entre o que é isolamento e o que é quarentena. O que é isolamento? A lei diz o seguinte no artigo 2º, inciso 1, Lei 13.979. A lei diz o seguinte: isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias e encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação e a propagação do vírus. Então, primeira coisa que você vai lembrar é o conceito de isolamento. Então, isolamento é uma coisa. O que é a quarentena? É a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do vírus. Então, é importante a gente saber essa diferença. Por quê? Porque as leis que estão dispondo sobre isso, ou decretos estaduais, municipais, que estão dispondo sobre esse tema, vêm dentro desse conceito para que a gente tenha a adoção dessas medidas. Quais sejam? Bom, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito não liberou que as pessoas venham a frequentar a areia da praia. Então, o calçadão já está liberado, os shoppings estão abertos em horário especial, mercados, está praticamente tudo aberto, menos escolas e o judiciário que ainda está todo em trabalho remoto, mas a maioria das coisas está aberta, porém, não autorizaram que a pessoa pudesse ir na areia da praia. Beleza? Bom, alguém então
resolve ir à areia quando houve um decreto proibindo que essa pessoa fosse à areia. Pode o guarda municipal conduzir essa pessoa à delegacia? Pode. Por quê? Porque, veja, na lei da pandemia, você vai perceber que há uma delegação por parte dessa lei aos estados e municípios de legislarem sobre interesses locais relativos ao tema. Então, veja, a gente vai lá no 268 do Código Penal e o 268 diz assim: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Quem é a determinação? Então, eu tenho uma lei, que é o Código Penal, trazendo o crime. Mas isso aqui é uma norma penal em branco, não tem o que discutir. A gente está diante de uma norma que vai precisar de um complemento. Por quê? Primeiro, que é uma doença contagiosa. Então, existe uma lei que vai dispor quais são as doenças contagiosas que estariam encaixadas aqui. Segundo, qual é e qual seria a determinação do poder público? Quem é que está determinando isso? Então, eu tenho que me socorrer à lei que está trazendo o tema. Quem é? A Lei 13.979, que é a lei da pandemia. Acompanhando o raciocínio? Então, a lei da pandemia, ela autoriza que estados e municípios venham a tratar desses interesses. Ou seja, posso proibir o acesso de determinados locais? Posso. E se você entrar ali, você comete qual crime? Infração de medida sanitária preventiva e não há inconstitucionalidade, não há ofensa ao princípio da legalidade. Aqui a gente está diante de uma norma penal em branco de natureza heterogênea. O complemento pode estar numa fonte de produção diversa da norma a ser complementada. Então não há problema algum da gente trazer a punição no âmbito do 268. Então esse é o típico crime que você, se bobear na graduação, você nunca nem ouviu falar, não é verdade? E a gente agora está se deparando com essa situação. Então, muita gente começou a fazer, não, mas estados não podem, não, mas os municípios não podem. Não, podem. Podem, porque a autorização está nessa lei de fevereiro de 2020, que é a Lei 13.979, que trouxe essas medidas. Repara que não estava ninguém em quarentena ainda. Não tinha ainda sido determinada a quarentena, mas foi quando soube que isso estava tomando enormes proporções, essa lei foi publicada. Então, presta atenção, tá? Segundo ponto que pode vir a ser cobrado de você. Bom, tá todo mundo desesperado pela vacina. Todo mundo querendo remédio, vacina, cura do coronavírus, não é verdade? Tá todo mundo preocupado com isso. E aí, a gente vai ter também um crime importante. Aliás, eu vou falar de 3. Eu vou falar do exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, do charlatanismo e do curandeirismo. São também 3 crimes que são super esquecidos, tá? Também estão dentro dos crimes contra a saúde pública. Então, no meu Instagram, para quem não me segue, @professora Cláudia Serpa, no meu Instagram eu coloquei um vídeo explicando o que são crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. O crime de perigo abstrato é aquele crime em que a prática do comportamento previsto pelo legislador já vai ser punido, o agente já vai ser punido pela prática dele. Então, quando você está diante de um crime de perigo abstrato, eu não preciso provar a existência do perigo. Esse perigo, ele é um perigo presumido. Rosine, obrigada pelo carinho, tá? O perigo é um perigo presumido. Eu tenho uma presunção absoluta por parte do legislador que esse comportamento
é um comportamento perigoso. Então, existe uma presunção absoluta. Tranquilo? Bom, já os crimes de perigo concreto são aqueles em que você tem que provar que, no caso concreto, aquilo levou uma situação de perigo ao bem jurídico. Então, olha lá. Nesse caso, quando nós estamos falando dos crimes contra a saúde pública previstos no Código Penal, os crimes contra a saúde pública são crimes de perigo abstrato. A prática do comportamento é crime. Então, veja, vamos entender. Quando eu tenho aquele crime que a gente falou antes, do 268, o simples descumprimento da medida sanitária preventiva já caracteriza o crime. Gente, não interessa se a pessoa está doente, se a pessoa está saudável. Não interessa, tá? O simples descumprimento daquela medida sanitária vai caracterizar o crime do 268. Isso porque a gente está diante de um crime de perigo abstrato. Assim são os crimes contra a saúde pública. Tudo bem? Então, quem é o exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica? Primeiro, a característica do 282 é que esse crime é um crime que a gente fala que é habitual. O que é um crime habitual? O crime habitual, ele vai se caracterizar pela prática reiterada. Um único ato praticado pelo indivíduo é um indiferente penal. O crime vai se caracterizar quando houver a prática reiterada desses atos. Isso é um crime habitual. Então, a gente está no artigo 282 falando do exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Então, o cara vai lá, atende uma única vez e ele não tem habilitação, apesar de ser médico. Então, o cara, ele é dermatologista e ele faz um parto. Repara, apesar dele ser médico, ele não está habilitado como dermatologista para fazer parto. Então, ele está excedendo os limites. E é o que diz o 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Cláudia, ainda que esse cara tenha feito estágio em UTI neonatal, ainda que esse cara tenha feito na época que ele estava terminando a residência, que ele estava fazendo a faculdade, ele tenha atuado pra caramba, assim, ainda assim ele tem um 282? Mesmo que o parto seja bem sucedido? Mesmo que tudo corra bem? Sim. Ainda assim tem o 282. Por quê? Porque ele excedeu os limites que ele teria daquela profissão. Então aqui, caracterizado está o crime de perigo abstrato. Tranquilo? Bom, veja, a gente fala exercício legal da medicina, mas é medicina, arte dentária ou farmacêutica. Então, é médico, dentista e fármaco. Então aqui a gente está diante dessa modalidade de crime. É um crime de perigo abstrato, ainda que não leve a um perigo concreto, há uma presunção absoluta de que aquele comportamento é um comportamento perigoso. Tá bem? 283 traz o crime de charlatanismo. Esse é um perigo. Quem é o charlatanismo? Isso aqui é um crime instantâneo. Ele se consuma quando o indivíduo anuncia a cura por meio secreto ou infalível. Olha lá, o soro da imunidade. Eu descobri o soro que vai curar você do coronavírus. O que é isso? Charlatanismo. Artigo 283 do Código Penal. Nesse crime, anunciou a cura, o crime se consumou. Tá? Então, se você anunciar a cura, isso, é óbvio que aquilo não venha trazer cura nenhuma, o crime está consumado. Então, não faça confusão.
Exercício ilegal da medicina é crime habitual, tá no 282, perigo abstrato. O charlatanismo, ele é um crime instantâneo, também de perigo abstrato, e ele é um crime formal. Anunciou a cura sem ter descoberto, o crime aconteceu. Nós temos o curandeirismo, 284, também a gente cansa de ver, né? Exercer o curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Olha lá, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Então, você prescreve uma substância. E aqui, qual é a diferença do 282 para o 284? No 282, o cara ainda tem algum conhecimento daquilo que ele está fazendo. Já no 284, não. É de forma grosseira. Inciso 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Inciso 3. Fazendo diagnósticos. Então aqui, o artigo 284 vai trazer para você, também como eu falei, um crime de perigo abstrato, e ele também é habitual. Eu preciso de uma prática reiterada. Então, se eu fizer um diagnóstico doloso de que alguém venha estar doente e eu não tenha conhecimento para isso, eu estou cometendo um crime de curandeirismo. Veja, se esse crime for praticado mediante remuneração, o agente também fica sujeito a uma pena de multa. Existe um outro crime que eu queria falar com vocês, que vocês também esquecem da existência dele, que é o crime que está previsto dentro do capítulo 2, que fala assim: dos crimes contra a segurança de meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Bom, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que alguém tenha subtraído máscaras de um hospital. Nesse caso, será que a gente está diante de um crime de furto? Então, veja, aqui a gente já não entra mais na esfera do furto. Então, agora, desculpa, a gente está falando do capítulo dos crimes de perigo comum. Então, uma pessoa entrou lá, entrou num hospital, pensa comigo. O camarada entrou num hospital. Quando o camarada entrou no hospital, subtraiu máscaras e equipamentos de segurança para os médicos e enfermeiros que estão trabalhando no combate ao coronavírus. É furto? Não. Não é furto. A gente vai estar diante no crime do artigo 257 do Código Penal. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Então, olha só. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade. Olha lá, ou calamidade. É o que nós estamos vivendo. Aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, socorro ou salvamento. Ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Então veja, olha que pegadinha de prova. A gente não tem o crime de furto. Nesse período de calamidade, enquanto estivermos vivendo essa situação atípica que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Havendo subtração do material destinado ao combate ao coronavírus, o crime é o do 257. Eu tenho uma pena maior do que a do crime de furto. O crime de furto, o furto simples, tem uma pena de 1 a 4 anos. O 257 tem uma pena de 2 a 5 anos. Inclusive, a gente não tem nem a possibilidade de suspensão condicional do processo. Então, veja,
aqui a gente só vai trabalhar, e o que acontece no furto comum é que no furto comum existe a possibilidade de você ter uma suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de 1 ano. Só que no 257 não. Então, presta atenção, porque isso eu tô enxergando uma questão de prova para você. Eu tô enxergando em breve, você que é concurseiro, você que é OABeiro, eu tô enxergando uma questão de prova para você. Nesse caso, o indivíduo descreve toda uma situação de pandemia, descreve que ingressaram no hospital, subtraíram EPI, subtraíram um monte de produtos destinados ao salvamento. E aí? E aí que a gente vai estar no crime do 257 e não no âmbito do crime de furto. Olha que importante isso, né? Bom, dentre esses crimes, é importante a gente também falar de um que é um crime hediondo. Qual é? É o crime do artigo 273. Então, o crime do artigo 273, ele fala da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então, o artigo 273 do Código Penal, ele vai trazer a falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. A gente tem o parágrafo 1º-A, que diz o seguinte: nas mesmas penas, incluem-se entre os produtos a que se referem esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Então, veja, falsificação de álcool gel. A falsificação de álcool gel tá aqui, 273, parágrafo 1º-A. Tranquilo? Crime hediondo. Cláudia, precisa ter resultado morte, lesão grave? Não. Como eu falei, estamos diante de crimes de perigo abstrato. A simples prática do comportamento já então vai caracterizar a existência do crime. Tranquilo? Vamos mais? Então aqui eu tô passando para você o que pode vir a ser cobrado em prova, tá? Nesses tempos de pandemia, o que eu tenho visto acontecer. Vamos agora falar o seguinte: todo mundo trancado dentro de casa, né? Todo mundo trancado em casa, pelo menos deveria estar. Todo mundo trabalhando, a grande parte das pessoas trabalhando remotamente. E o que a gente tem visto acontecer? Um uso enorme da internet. Graças a Deus, a pandemia que eu estou vivendo é no século XXI. Porque se eu tivesse vivido isso no século passado, sem internet, isso que deveria ser dureza, né? Então, estamos todos com internet. Estamos todos tendo um aumento expressivo da utilização na internet. E, obviamente, os crimes cometidos pela internet aumentaram, né? Então, a gente tem o seguinte: várias pessoas que eu conheço receberam ligação informando que o fulano de tal, um professor desse, quando acabar a pandemia, vai fazer um mega evento, limitadíssimo o número de vagas e, portanto, você deposita um valor tal para assegurar o seu lugar. Repara, o que é isso? Estelionato. O indivíduo se vale da fraude para a obtenção de vantagem patrimonial. Então, pelo meio virtual, a gente vem vendo uma grande quantidade de crimes que vem acontecendo. Então, no caso dessa situação, o crime de estelionato, ele se consuma com a obtenção da vantagem. Então, se a pessoa pegou, ligou, mas você não pagou, o crime não se consumou. Então, já fica uma dica que é a seguinte: vai comprar evento de algum professor, vai adquirir curso de algum professor, e você viu sendo anunciado por algum estranho, dá uma perguntada para esse professor se ele realmente vai realizar esse evento.
Por exemplo, eu anunciar um evento da Juliana, tudo bem, eu sou a melhor amiga dela, ela é minha melhor amiga e tá tudo bem. Eu anunciar um evento da Carol, nós somos grandes amigas. É normal. Agora, uma pessoa que você nunca viu na vida anunciando um evento meu, que você nunca me viu com ligação nenhuma. Ou seja, tentativa de estelionato. Se obtiver vantagem, estelionato. Tranquilo? Agora a gente vai partir para uma situação que tem acontecido com frequência para mim como advogada e, obviamente, vai começar a surgir em provas. Voltamos à hipótese de crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria. Dessa vez praticados pelo WhatsApp. Então, acho que o povo fica sem ter o que fazer, né? E aí fica inventando. Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho dos crimes contra a honra. 138, 139, 140 do Código Penal. Calúnia, difamação e injúria. Já vou avisando que a OAB adora perguntar sobre crimes contra a honra. E qual é a vantagem dos crimes contra a honra? Porque os crimes contra a honra, o advogado vai atuar tanto pelo ofensor e eu tenho um outro advogado atuando pelo ofendido. É crime de ação penal privada, via de regra. Então é onde você encontra uma bela de uma atuação do advogado criminalista, tanto para acusar quanto para defender. Bom, o que é a calúnia? O que é a difamação? E o que é a injúria? Muita gente tem dúvida quanto a isso. Bom, a calúnia e a difamação são crimes que trazem ofensa ao que nós chamamos de honra objetiva. O que é a honra objetiva? A honra objetiva é aquilo que os outros pensam de você. A honra objetiva envolve a tua reputação. Então, a ofensa, a partir do momento que é a honra objetiva, olha como é que fica fácil. Se eu entendo que eu tenho uma ofensa à honra objetiva, aquela ofensa precisa chegar ao conhecimento de terceiros. Quando eu tenho uma narrativa de um fato, atenção ao que eu falei, narrativa de um fato. Esse fato, ele é falsamente atribuído a alguém e esse fato é definido como crime, eu tenho crime de calúnia. Presta atenção nas elementares. Eu falei, primeiro, é uma ofensa à honra objetiva. Para ser uma ofensa à honra objetiva, se você e eu estivermos dentro dessa sala aqui e você atribuir que eu subtraí o celular que estava dentro da bolsa e você está fazendo uma imputação falsa a mim, você não está cometendo calúnia. Por quê? Porque ninguém está ouvindo. Isso é extremamente importante. Isso já caiu várias vezes em prova. Na calúnia, a ofensa, por trazer uma tutela à honra objetiva, tem que chegar ao conhecimento de terceiros. Então, você no celular, uma chamada de vídeo, ou manda uma mensagem para mim, atribuindo falsamente a mim a prática de um crime, narrando aquilo, isso não vai caracterizar calúnia, porque não chegou a conhecimento de terceiros. Tranquilo? Quem é a difamação? A difamação é você narrar um fato, olha aqui, narrar o fato ofensivo à reputação. O que é a difamação? Fofoca. Sabia que o Código Penal pune a fofoca? Pois é. Então quando eu digo que quem não gosta do crime, não tem jeito, querendo ou não querendo, tu vai entrar lá, porque atira a primeira pedra quem nunca fez fofoca, né? Então é aquela velha história assim, sabe a fulana? Menina, tem uma parada pra te contar. E aí você vai lá e narra. Cláudia, mesmo sendo verdade, sim. O que o legislador quer dizer? Punindo a difamação toma conta da tua vida. É isso que o legislador está trazendo para você quando você está diante da difamação. Então, a difamação, você vai narrar um fato
ofensivo à reputação. Não importa se é falso, não importa se é verdadeiro, cuida da tua vida. Isso é a difamação. Nunca mais você esquece, mas tem que narrar o fato. Então, assim, menina, você não sabe quem eu vi saindo do motel com a secretária. Isso é difamação. Percebeu? E o que é a injúria? A injúria, ela vai trazer uma ofensa à honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? A sua autoestima. Isso é honra subjetiva. É o que você tem com relação a si próprio. Isso, então, quando nós falamos da difamação, da injúria, na injúria você vai ter uma ofensa. E outro dia eu postei um negócio que o STJ trouxe um entendimento que foi o seguinte: uma pessoa estava trazendo uma ofensa a outra, mas estava falando ao telefone com um terceiro. Essa pessoa ofendida pegou a extensão do telefone e começou a ouvir a ofensa. E o STJ disse que nesse caso não houve injúria. Por quê? Olha só, todos três são dolosos. Você tem a intenção de ofender a honra daquela pessoa. Para caracterizar o crime de injúria, aquela ofensa tem que ser dolosa. Então eu não posso virar e falar assim, sabe, a fulana fala sério, mó piranha aquela mulher. Olha só, eu não tô com a expectativa de que ela vá ouvir. Eu não quero que ela escute, tanto que eu tô dentro do telefone, uma conversa privada. Agora, se eu, de alguma forma, quiser que aquilo ali seja ouvido pelo ofendido, aí, ao chegar ao conhecimento do ofendido, a injúria se caracterizou. E por que eu tô falando no que diz respeito aos três crimes? Porque vem acontecendo muito questões dentro de condomínio, por exemplo, que envolvem essa situação. Vem acontecendo em grupos de WhatsApp ofensas que envolvem essa situação. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer o seguinte: existe um aumento da pena previsto no 141, inciso 3, quando menciona na presença de várias pessoas. Tudo bem, o WhatsApp não é presença, mas é um meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação e da injúria. Então a gente vai ter aqui, nas disposições comuns, no artigo 141, inciso 3, um aumento de pena nesse caso, tá? Então é importante você lembrar disso, porque a gente passa a trazer aqui algo que tem acontecido. Tudo bem? Veja, o 143, parágrafo único, autoriza a chamada retratação. Só que a retratação só cabe para calúnia ou para difamação. Por quê? Porque é questão que envolve honra objetiva. Então, quando a gente fala que a retratação só vale para calúnia e para difamação, diz o 143, parágrafo único, o seguinte: nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, se você fez uma divulgação de um fato ofensivo à reputação de alguém, a retratação, o que é isso? Se você voltar atrás, tem que acontecer pelos mesmos meios, tá? E isso é uma forma de extinção da punibilidade. Então, presta atenção, porque aqui a gente trabalha só com a possibilidade de retratação para difamação e para calúnia, porque são crimes que trazem ofensa à honra objetiva. Para a gente finalizar, no 145, a gente encontra os crimes de ação penal privada como regra, tá? Ou seja,
Aqui, no âmbito de crimes contra a honra, nossa regra é que eles sejam de ação penal privada. Excepcionalmente, o parágrafo único e o próprio 145 exclui, desse caso, a injúria real, quando a violência resulta em lesão corporal, mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do crime ser cometido contra a honra do presidente da República e chefe do governo estrangeiro, mediante representação, quando a gente está diante dos crimes praticados por funcionário público, contra funcionário público, e quando você está diante da injúria qualificada ou injúria discriminatória. Com relação ao funcionário público, no que diz respeito ao caso do funcionário público, a gente tem uma situação de uma legitimidade concorrente nesse caso. O que é isso? Eu tenho a possibilidade ou do funcionário público representar para que o Ministério Público ajuize, ofereça denúncia, ou o funcionário público pode ajuizar a queixa-crime, como dispõe a súmula 714 do STF. Tá? Então, preste atenção, porque a OAB gosta pra caramba de falar quanto a crimes contra a honra. A OAB gosta pra caramba dessa diferença entre calúnia, difamação e injúria, mas eles gostam muito e já caiu bastante. E aí, pra quem tá na segunda fase, quem vai fazer segunda fase, eles gostam muito de pedir quanto a essa questão da ação penal nos crimes contra a honra. Então, presta atenção lá no 145 parágrafo único, com a remissão à súmula 714 do STF. Beleza? Tranquilo, gente. Bom, no mais, para quem não me segue, eu sou a professora Cláudia Serpa, no meu Instagram, @professora Cláudia Serpa. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho feito várias lives, tá? Por que eu tô fazendo lá no YouTube? Eu tenho feito no YouTube porque eu tenho recursos, então eu consigo usar PowerPoint, e eu tenho feito aulas. O meu canal no YouTube é Professora Cláudia Serpa. Se inscreve, amanhã eu vou fazer uma live lá no canal do YouTube. Aos sábados eu faço um café com penal, e durante a semana, na verdade, o de sábado é bem mais tranquilo. E durante a semana, eu falo com relação à prática de crimes mesmo, tá? Então, eu vou destrinchando algumas coisas importantes no âmbito do direito penal, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês abrirem mão aí um pouquinho do almoço, ou se vocês estiverem almoçando aí comigo. Obrigada por tudo, cuidem-se e espero vocês amanhã na minha live às 10 da manhã. Um beijo pra vocês.